Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus porque Ele é fiel, amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, Salmo 34. O nosso Deus não falha, não falta, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, a sua fidelidade é tremenda, o Senhor não chega atrasado, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Temos inúmeras razões para exaltar o nome desse Deus, que tudo pode, que tudo faz. Salmo 34, acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por esse privilégio que é de estarmos na tua casa. Muito obrigado pelo privilégio maior, que é um dia termos conhecido o Senhor, um dia termos aberto o nosso coração para o Senhor. Ó Deus, o dia que tivemos um encontro real contigo, em que decidimos caminhar com o Senhor, Deus, porque a partir daquele momento as nossas vidas foram mudadas, e hoje a gente tem vida em abundância, alegria, paz, certeza de que o Senhor caminha conosco nessa terra. Muito obrigado por isso. Nesse momento que vamos meditar na tua palavra, Deus, fala conosco, o teu Espírito já é real aqui, porque Deus, já entronizamos o teu nome aqui com louvores, a tua presença, Deus, e lhe clamamos, fala ao nosso coração, dá-me graça para transmitir essa palavra, eu preciso de ti. Espírito Santo, me ajuda, abençoe, meu Deus, o coração de cada um dos meus irmãos aqui, aquieta aquele que estiver preocupado, angustiado, traz paz e abre os ouvidos do coração, para que a tua palavra possa penetrar no mais profundo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Pode se sentarem, meu querido. O nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Eu sempre gosto de dizer isso. O nosso Deus, Ele é organizado. Todas as coisas Ele fez e faz de uma forma perfeita, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, de uma forma acertada. No Senhor não há sombra de variação. Deus não erra. Deus não precisa de improvisar, de consertar, de ajustar as coisas, porque Ele não erra. Ele é perfeito.
E essa perfeição dele é caracterizada pela sua organização, a maneira como ele constituiu esse mundo, a maneira como ele formou todas as coisas, a maneira como o nosso ecossistema é equilibrado, tudo de uma maneira perfeita, todas as coisas, o mar no seu devido lugar, tudo, os animais, as plantas, tudo de uma maneira organizada, e aqui plantou o homem. Essa é uma característica de Deus. E no trato do Senhor com o homem, também ele se mostra de uma maneira muito organizada. No nosso relacionamento dele conosco, ele também demonstra ser organizado através da transparência com que ele lida conosco. Deus sempre lidou com o homem de uma maneira muito transparente. Seja lá no Éden, quando ele tudo formou, e lá ele aparecia ao homem, porque a Bíblia diz isso, que ao findar do dia o Senhor vinha e conversava com Adão. Então, seja de lá, seja quando o Senhor instituiu as leis através de Moisés, naquele momento onde ele também estava se revelando ao homem, porque queria relacionar com ele, continuar esse relacionamento com ele, agora de uma maneira mais intensa, onde o homem tinha agora um conjunto de normativos por escrito, para uma forma, um padrão que o Senhor instituiu desse relacionamento, como que o homem deveria se portar com Deus e se portar com o seu próximo também. Os 10 mandamentos têm essa característica. Um outro momento também, onde vemos essa transparência do relacionar do Senhor, através dos profetas. Depois de anos em que se passaram, e o homem deixou de lado muitos dos mandamentos do Senhor e se desviou dos seus caminhos, Deus então levanta profetas, levanta homens para poder agora confrontar o homem, para poder trazê-lo ao relacionamento com o Senhor, aproximá-lo para que o homem ajustasse o seu caminhar ao caminhar do Senhor. Demonstra a transparência de Deus. Mais uma vez, em seguida, a gente vê através de Jesus Cristo a forma maior, onde Deus se revela ao homem, se relaciona pessoalmente com o homem através do Senhor Jesus Cristo, trazendo ali também agora inúmeras instruções e trazendo agora um relacionamento livre, uma abertura total desse relacionamento agora com Deus, que agora poderia ser muito mais intenso, porque agora não haveria mais separação entre Deus distante no céu e o homem na terra, porque agora, através de Jesus Cristo, todos nós podemos chegar livremente. O homem passou a ter esse livre acesso à presença do Senhor e de essa oportunidade de relacionar de uma maneira muito intensa com Ele. Posteriormente, o Senhor também demonstra a sua transparência no relacionamento com o homem, ao capacitar e ao inspirar homens para poderem escrever fatos e para poder escrever orientações sobre como deveríamos relacionar com o Senhor e deixar isso de uma maneira expressa. Capacitou esses homens que escreveram e posteriormente foi montado esse compêndio chamado de Bíblia, esse conjunto de livros que hoje nós temos acesso. E a Bíblia, ela nada mais é do que um manual do nosso relacionamento com Deus. Então, essa característica de transparência do Senhor no relacionamento com o homem, ela sempre existiu, desde o seu início. E uma das marcas evidentes dessa forma transparente de relacionar é o fato também do Senhor fazer e deixar registrado inúmeras promessas para conosco, da forma como Ele deseja relacionar conosco e da forma como Ele deseja agir nas nossas vidas. Então, Ele deixou inúmeras promessas tanto no âmbito coletivo quanto individual. Quando a gente olha historicamente, promessas do âmbito coletivo, o Senhor prometeu, por exemplo, lá no passado, livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. Estavam há mais de 400 anos escravos, e Deus ordena uma palavra dizendo: não, eu levantarei um libertador para poder salvar a vida de vocês, e levanta Moisés, que opera grande libertação. Deus promete conduzir esse povo no deserto até uma terra que manasse leite e mel, e Deus cumpre essa promessa. Deus promete posteriormente, quando esse povo se afasta do Senhor e é levado para o cativeiro na Babilônia, Deus mais uma vez faz uma promessa a todo esse povo que providenciaria a libertação para eles, que os traria de volta, e Deus cumpre essa promessa lá nos tempos do rei Ciro, onde ele
age dessa maneira, baixando um decreto, permitindo o retorno de judeus a Jerusalém. Posteriormente, outras, e a gente verifica inúmeras promessas coletivas, de natureza coletiva. Uma outra foi enviar Jesus Cristo, quando a gente lê ali no registro dos profetas no Antigo Testamento, a promessa de que o Messias viria, a promessa de que o libertador, a promessa daquele que viria para resgatar toda a humanidade, e ela mais uma vez se cumpre. Posteriormente, após Jesus Cristo morrer e ser assunto aos céus, o Senhor promete o Consolador, o Espírito Santo, e ele acontece, ele envia o Consolador, se cumpre mais uma vez essa promessa para os nossos dias, promessa em relação à igreja, promessas de que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor, promessas de que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali também ele estará. Então há inúmeras promessas no âmbito coletivo, no âmbito individual, promessas também inúmeras de estar conosco todos os dias, promessa de vida em abundância, promessa de uma paz, independente de circunstâncias que se esteja vivendo, independente do problema, é possível ter paz no Senhor, porque Ele que é o autor da paz, e não são as circunstâncias. Enfim, promessa da vida eterna, a maior de todas, a promessa de que, ao findarmos a nossa jornada aqui, estaremos com o Senhor, a melhor de todas as promessas. Enfim, inúmeras, tanto no âmbito coletivo quanto no individual. E olhando para essas promessas, será que existe um princípio que a gente possa, ou princípios que possam ordenar a nossa vida de maneira que a gente possa alcançar essas promessas, de maneira que elas venham se manifestar nas nossas vidas? Todas elas, eu relacionei aqui apenas, citei apenas algumas, mas na Bíblia existem inúmeras outras promessas do Senhor a respeito de nós. Sim, existe. Praticamente todas as promessas do Senhor, elas estão vinculadas a uma contrapartida do homem, a uma atitude do homem. Algumas delas, 3 princípios, eu relacionei aqui, 3 princípios para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. O primeiro deles, cumprir a vontade do Senhor. É um princípio, cumprir a vontade do Senhor. João 15, verso 7, está registrado que se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, significa isso, de que se estivermos impregnados do Senhor na nossa vida, se estivermos caminhando com o Senhor, de maneira que Ele flua através de nós, e que caminhemos em retidão com Ele, passo a passo com Ele, a promessa dEle é estar conosco e cumprir em nossas vidas o desejo do nosso coração. Obediência, isso significa obediência. Cumprir os desígnios do Senhor significa estar sujeito à sua vontade, aceitar o seu senhorio sobre as nossas vidas, estarmos submissos ao seu querer. Isso é obediência ao que o Senhor requer de todos nós na nossa vida diária. Um outro princípio, estar confiantemente sobre a dependência do Senhor Jesus. Esse é um outro princípio que está registrado em Filipenses capítulo 4, verso 6, quando Paulo registra que não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Confiança no Senhor, irrestrita. Confiança está debaixo da dependência do Senhor, reconhecer que nós precisamos dEle, que Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso guia, que precisamos do agir dEle na nossa vida e que nos sujeitamos a Ele. Isso é confiança. Um outro princípio, ter um espírito resignado e confiante no Senhor no tempo da escassez. O próprio apóstolo Paulo, no verso 11 a 13 desse capítulo 4, ele fala que não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Paulo, ele chegou a um estágio de maturidade no seu relacionamento com o Senhor, onde ele declarou isso. Eu aprendi a confiar no Senhor de maneira irrestrita, seja quando está tudo bem ou quando as coisas não estão bem da forma como eu gostaria que estivesse. Confiança irrestrita no Senhor,
principalmente no tempo da escassez. Porque confiar no dia que está tudo bem é fácil demais. Você não precisa de ter fé quando a conta bancária está no azul. Você tem que ter fé quando a conta bancária está no vermelho. Você não precisa de ter fé quando você está bonito dando uma volta correndo na ilha. Você precisa de ter fé quando você está na cama do hospital. Quando você estiver no leito do hospital, aí você vai precisar de ter fé. Então é no momento da escassez, é no momento da dificuldade é que nós exercemos fé. E que ela tem que ser manifestada. Quando nós lemos aqui esse Salmo 34, a palavra do Senhor aqui nos mostra Deus cumprir as suas promessas a Davi, seu servo, promessas inúmeras, e as atitudes que Davi teve que ter também de contrapartida para que essas promessas fossem manifestas na sua vida. Repito, Deus, Ele sempre tem o desejo de nos abençoar, sempre tem o desejo, mas muito mais do que nos abençoar, é trabalhar dentro do nosso coração, é nos amadurecer na fé, amadurecer em experiências com Ele, amadurecer em relacionamento com Ele, a tal ponto de chegarmos a declarar como Paulo declara aqui, não, eu estou abastecido do Senhor na minha vida, eu estou contente de maneira que não importa a circunstância, o meu grau de relacionamento com o Senhor não vai ser alterado em nada, independente de qualquer circunstância que eu esteja vivendo. Nós aprendemos aqui que as promessas de Deus somente poderão ser cumpridas quando agirmos como servos realmente obedientes. E aqui no Salmo 34, há algumas promessas vinculadas a ações do salmista, a ações de Davi, e que foi o start para as coisas acontecerem na sua vida e para ele vivenciar coisas de Deus na sua vida. Eu gostaria de compartilhar algumas delas com você. Atente os seus olhos aí, mantenha a sua Bíblia aberta em Salmo 34. Primeira delas no verso 4, quando ele diz: livrou-me de todos os meus temores. Davi, ele obteve livramento porque ele buscou ao Senhor, busquei ao Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores. Meu querido, existem diversos tipos de medo, e existem diversos tipos de medo, e o medo, tanto ele é bom, quanto ele também é maléfico. Ele pode ser bom quando ele pode ser maléfico, bom quando ele serve de freio para nosso ímpeto, freio para não exacerbarmos em ações, mas ele também pode ser muito maléfico, quando ele causa tormento, quando ele trava o homem, inviabiliza o homem de caminhar, de perseverar, de crer até mesmo no Senhor. O mal que o medo pode causar é muito grande. E há pessoas que enfrentam um pânico tremendo nas suas vidas por qualquer circunstância. Há até mesmo pessoas dentro da igreja, que frequentam a igreja, mas que por qualquer circunstância na vida se apavoram. Como a Lia disse aqui na ministração do louvor, se apavoram, tem temores no coração, temores a tal ponto de atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor, afetar o seu nível de confiança no Senhor. Misericórdia, isso precisa de ser tratado, e isso é possível ser vencido. De que maneira? Quando o homem decide confiar no Senhor, quando ele decide realmente buscar ao Senhor de uma forma intensa. Está com medo, meu querido? Está com receio? Busque o Senhor. Mas buscar como, Arley? Lendo a Bíblia e orando. É assim que se busca Deus. A fórmula é simples. É ler a Bíblia. É ler e orar. Dobre os joelhos, clame: Senhor, me encha do Senhor. Enche, aumenta a minha fé, me dá experiências com o Senhor, fala comigo, Deus, se revela a mim, e aí você vai ver como é que o temor vai sendo diluído, e daqui a pouco, totalmente enfraquecido e a fé fortalecida. Uma outra promessa, verso 5, diz: e os seus rostos não ficarão confundidos. Davi não ficou confundido porque ele olhou para Deus. Diz assim o verso 5, olhou para Deus, e é o olhar para Deus, e o crente, ele precisa realmente priorizar Deus para não ficar confuso neste mundo, porque o mundo que está querendo confundir a gente é esse mundo, porque hoje o certo já é o errado, e o errado eles estão querendo que se transforme no certo.
Aquilo que era certo há alguns anos atrás, hoje já está invertido. Então, a realidade está sendo mudada e transformada de acordo ao alvitre da mídia, principalmente. Então, como que faz para não ser confundido, Arlen? Num tempo onde se fala de ideologia de gênero, num tempo onde se fala de feminismo, num tempo onde a gente percebe heresias sutis entrando dentro da igreja, como fazer para não ser confundido num mundo que está tão invertido as coisas? A forma é só uma, querido: olhar para o Senhor, priorizar o Senhor, priorizar o Senhor, priorizar o relacionamento com o Senhor, no seguinte sentido: olha, independente do que eu venha a ouvir, independente do que falem, independente do que pessoas digam, independente do que eu veja, eu fico com o que está na palavra, eu fico com o que está nesse livro. Pode ser um retrocesso, não, mas eu fico com o que está. Pode ser ultrapassado, não, mas eu fico com ele. Eu não vou caminhar de acordo com interpretações de um ou de outro, com visão de um ou de outro. Eu vou ficar com o que o velho livro diz, com o que a Bíblia diz, escrita há muitos anos atrás, mas que as letras são vivas e saltam hoje para o nosso coração, para a realidade dos nossos dias de hoje. Priorizar Deus, priorizar o Senhor. Uma outra promessa no verso 6: e o salvou de todas as suas angústias. Davi foi salvo de suas angústias porque clamou ao Senhor. Porque clamou ao Senhor. Inúmeras doenças que atacam o homem são doenças de natureza psicossomáticas. São doenças corporais causadas por sentimento, causada por medo, causada por ódio, causada por angústias. Muitas pessoas padecem de dores no corpo decorrente de um mal psicossomático. E às vezes não tem nem conta disso, não se dão nem conta disso. Às vezes é uma raiva guardada há muitos anos, um ódio enraizado há muitos anos que se transforma num tumor que causa um problema no coração lá na frente. Quantos males decorrentes de doenças psicossomáticas. Davi ficou livre de angústia, e é a angústia que causa isso, angústia. Quantas pessoas angustiadas, e a angústia vai crescendo e se aflorando de uma maneira tão intensa que começa a dar até taquicardia, a apneia do sono. Quantas pessoas não conseguem dormir, não têm paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque está angustiado, está preocupado com o amanhã. Como é que vai ser? Cadê o meu filho? Onde é que está minha filha uma hora dessa que não chegou ainda? Aonde estão as coisas? Como é que será o meu amanhã? Eu vou ter saúde ou não vou ter? Questões que trazem inúmeras angústias. Davi viveu tempos de dificuldade na sua vida, tempos de muitas perseguições, de perseguições vorazes, de inimigos que queriam não matá-lo, que queriam trucidá-lo, que queriam rasgá-lo ao meio, que queriam seu mal. Isso certamente poderia causar muita angústia no seu coração, mas ele vem declarar que no Senhor, todas essas angústias foram vencidas. Davi ficou livre de todas elas, porque buscou perseverantemente ao Senhor. A gente vê no histórico de Davi, ali registrado em 1 e 2 Samuel, a forma como ele buscava o Senhor de uma maneira incessante. Buscava o Senhor, relacionamento com Deus de uma maneira profunda. E essa foi a causa dele perseverar, apesar das perseguições, dele perseverar apesar dos gigantes que se levantaram, dele perseverar apesar dos problemas que foram se avolumando na sua vida, de toda a natureza, problema de inimigos de fora, problemas de guerra, problemas de não ter que ganhar o pão, problemas de dentro de casa, brigas com filho dentro de casa, problemas seríssimos, a ponto de um filho querer a sua morte. Acho que não deve ter nada mais dolorido para um pai do que ter que enfrentar uma situação dessa, do filho pretender a sua própria morte, do filho persegui-lo. Deve ser algo realmente que poderia causar muita dor ao seu coração, como causou como homem, mas ele vem e declara: o Senhor me livrou de todas. O problema existiu, mas o problema não foi angustioso para o meu coração a ponto de me fazer
naufragar na fé, afastar-me do Senhor, porque a busca perseverante. Perseverança é não deixar de praticar, é continuar, embora tudo esteja contrário. É continuar no tempo bom e continuar a caminhar no tempo que não está tudo bom. Isso é perseverança. Perseverar em buscar o Senhor, meu querido, é a chave para se livrar de angústia. O verso 7, um versículo lindíssimo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Todos nós nos lembramos desse versículo e gostamos de recitá-lo, e realmente ele é maravilhoso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, mas ao redor de todo mundo? Não é ao redor de todo mundo. Qual que é a contrapartida? Somente se acampa ao redor dos que o temem. Dos que o temem. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, de uma forma bem simples, é reconhecer a sua soberania. É reconhecer quem eu sou, é reconhecer quem você é e quem é Deus. É reconhecer onde você está e onde Deus está. É reconhecer que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus que tudo controla, tudo pode, tudo faz, tudo dirige, toda autoridade e poder está nas suas mãos, e eu sou apenas um homem falho e pecador e que preciso desse Deus da minha vida. Isso é temor. Isso é temor. Isso é reverenciar o Senhor. É reverenciar a sua autoridade, o seu reinado e a sua soberania sobre as nossas vidas. Quando agimos dessa maneira, quando reconhecemos quem é o Senhor, meu querido, a palavra diz que Ele ordena anjos a caminhar conosco, anjos a pelejar por nós. Quer vencer o problema de uma maneira mais fácil? Busque a Deus. Eu sempre falo isso, busque a Deus. Ore mais, busque a Deus. Caminhe com o Senhor, tema o Senhor, leve uma vida de retidão, porque o Senhor é quem vai à frente para poder pelejar por nós, quando vivemos dessa maneira. Os versos 9 e 10, a outra promessa do Senhor, onde Ele diz que, pois não tem falta alguma, não tem falta alguma. Diz assim o verso 9 e o verso 10: temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. O Senhor, meu querido, é quem garante a provisão para aquele que o teme e o busca. É o Senhor quem garante a provisão, meu amado. É o Senhor quem garante a provisão. É o Senhor, é promessa dEle agir, é promessa dEle providenciar, é promessa dEle abrir as portas, é promessa dEle intervir a nosso favor, meu querido. Quem nos garante é Deus. Quem nos garante é o Senhor. E Davi, ele teve essa experiência. Quando você vira a página aí, no Salmo 37, verso 25, está registrado que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Na sua mais elevada idade, já no findar dos seus dias, ele faz essa declaração: olha, eu fui moço, eu fui adolescente, eu fui rapaz, e hoje eu já estou idoso, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Quem nos garante? É o Senhor. Quem provê é o Senhor, meu querido. A gente tem que caminhar com essa certeza. Se você é justo do Senhor, se você caminha com Deus, se você busca a Deus, descanse nessa promessa, meu querido, que o Senhor é quem nos garante. Agora, a palavra do Senhor não nos promete riqueza, isso não está prometido aqui. Não está prometido aqui dinheiro para viajar para o exterior, não está prometido carro zero, não, isso aí não está prometido. Está prometido que a provisão não vai faltar. A provisão o Senhor não deixará faltar. Porque o que assola o nosso coração e por vezes angustia o coração nosso é o que a mídia mais tem a capacidade e a arte de trabalhar, que se chama consumismo. E é a gente desejar aquilo que a gente não precisa. E é isso que causa muita angústia no coração das pessoas. Eu preciso de trocar o celular porque o iPhone 6 já não está bom, nem o 7, nem o 8, eu preciso do mais novo, eu preciso de trocar o carro, eu preciso de sempre adquirir, sempre fazer, mas isso não é o necessário, isso não é o essencial. O essencial Deus provê, amém, meu querido? Você tem visto isso na sua vida? Deus tem provido? Glória a Deus por isso. Uma outra promessa no verso 15, que diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, para que o homem seja protegido pelo Senhor, ele precisa ser justo. E justo aqui tem
um duplo sentido. O justo no sentido de justificado. Justificado é aquele lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Não são todos que são filhos de Deus, mas apenas aqueles que aceitam o Senhor. Isso está registrado em João capítulo 1, verso 12, onde está escrito que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Apenas aqueles que profetizam o nome do Senhor, que professam, o nome do Senhor. Apenas aqueles que com a boca professam e com o coração crê que Jesus Cristo é o Senhor. Esses são justos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Portanto, aquele que tem relacionamento com Deus. E o outro justo, um outro aspecto desse justo aqui, diz respeito à integridade. Integridade. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão sobre aqueles que são íntegros. Sobre aquele que vive uma vida de retidão com o Senhor. E a gente vê isso quando a gente lembra da passagem lá de Jó, onde o diabo se apresenta perante Deus, e Deus o que pergunta para ele? Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, justo, reto, que se desvia do mal, que me teme, homem que caminha comigo. Meu querido, os olhos do Senhor estão postos sobre aqueles que andam com Ele e sobre aqueles que são justos, íntegro, integridade, retidão. Não dá para poder dizer que é crente e dar calote na rua. Não dá para poder dizer que é crente e ter má fama por onde a gente anda, no trabalho, na escola. Não, aquilo ali é um pilantra, faz tudo de errado, dá tombo nas pessoas, passa a perna. Misericórdia, não dá para poder ser crente assim não, meu querido. Deus não tem compromisso com quem caminha dessa maneira. Não tem compromisso. Agora os olhos dele estão sobre aqueles que o temem, que o buscam em sinceridade, em retidão. O verso 15 ainda, a gente vê uma outra promessa que diz que os ouvidos atentos ao seu clamor. Para que o crente seja ouvido, aí a gente tem que lembrar, é preciso que ele clame, por mais óbvio que isso pareça, mas é preciso que ele clame. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus extremamente educado. Deus, ele respeita a nossa vontade. Quando a gente lê lá no Novo Testamento a história de Jesus Cristo, sempre que ele encontrava com pessoas, ou que as pessoas o procuravam, pessoas necessitadas, o que ele dizia para as pessoas antes de fazer qualquer coisa? O que queres que eu te faça? Ele encontrava um aleijado e perguntava, o que você quer que eu te faça? Ele encontrava cegos e perguntava, o que você quer que eu te faça? Por quê? Não era óbvio? Era óbvio. Mas Deus, ele nos respeita. Deus não faz nada de forma afoita na nossa vida. Ele respeita a sua vontade. Ele respeita o seu querer. Ele só entrou no seu coração porque um dia você abriu a porta. Porque ele não entra se ele não for convidado. De maneira nenhuma. E ele só age na nossa vida naquilo que nós damos liberdade a ele para poder agir. Então, meu querido, por isso que precisamos clamar. Realmente abrir os lábios e clamar, Deus me socorre, Deus age, Deus providencia, Senhor transforma, Senhor age. Clamar. Deus é um Deus extremamente educado. Verso 18 diz que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Somente o crente de coração quebrantado, que reconhece a sua fragilidade, é que terá o Senhor por perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quebrantamento de coração é reconhecer a minha fragilidade, é reconhecer a minha pequenez perante o Senhor, reconhecer que eu nada sou e que eu preciso inteiramente do Senhor e do seu agir na minha vida. É não andar de forma soberba, de forma arrogante no trato com as pessoas, mas ter um espírito humilde, reconhecendo o valor das pessoas, reconhecendo quem são, reconhecendo que precisamos uns dos outros e precisamos da graça e do agir do Senhor nas nossas vidas. O verso 18 ainda, o Senhor, porém, salva, mas Ele não salva a todos, Ele salva somente os contritos de espírito e os que se arrependem dos seus pecados. Contritos de espírito são aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que reconhecem que falha. Nessa vida a gente falha, meu querido, falha, a gente erra, mesmo por acidente a gente erra, mas uma coisa que o cristão não pode fazer é deixar de pedir perdão. Se errou, peça perdão, dobre os joelhos, reconheça o pecado, peça, meu Deus, em nome de Jesus me lava, eu errei. Por quê? Porque o Senhor não tem pactuação com o pecado. Isaías 59, verso 2, nos fala essa palavra,
onde diz que mais as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e impede que Ele nos ouça. A sua oração, meu querido, não será respondida se você estiver vivendo uma vida de pecado. Assim diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Ele não vai ouvir, porque o nosso pecado nos afasta do Senhor. Por isso, peça perdão, para que você realmente seja salvo. Se há alguma coisa que precisa de ser ajustada, hoje é o dia. Em nome de Jesus. E para encerrar essa palavra, se quiser viver manifestação de promessas, aqui eu listei apenas algumas promessas desse Salmo 34, mas se realmente você quiser viver a manifestação, quiser ver a manifestação de promessas de Deus em sua vida, faça a sua parte, cumpra os princípios. Se você quer ver o agir de Deus na sua vida, cumpra os princípios, para que a bênção do Senhor seja manifesta e todos essas promessas recheadas que estão na Bíblia aqui sejam a realidade da sua vida. Amém, meu querido? Feche seus olhos aí, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nessa hora. Se de repente está faltando da sua parte tomar algumas atitudes, no sentido de reconhecer aquilo que você precisa de fazer, a sua contrapartida, para ver o agir do Senhor na sua vida, eu quero te desafiar nessa hora a você declarar isso para o Senhor. Coloca a mão no seu coração aí, porque junto nós vamos orar. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu estou reconhecendo que da minha parte está faltando eu agir dessa maneira. Me ajuda nessa hora, me ajuda. Eu quero que, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem registrado para mim seja uma realidade e eu viva promessas do Senhor de maneira abundante na minha vida. Abundante. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por todas as Tuas promessas nela registradas, deixadas para nós. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos portarmos, meu Deus, de maneira adequada, Deus, a tomarmos as decisões certas e as atitudes corretas, meu Deus, para que possamos vivenciar cada uma das promessas do Senhor sobre nós, Pai. Deus, a promessa do Senhor é de relacionar conosco, de caminhar conosco todos os dias. Então a bênção do Senhor está à nossa disposição, mas precisa de nós, ó Pai, andarmos em retidão, precisa de nós buscarmos a Tua face, precisa da nossa parte clamar ao Senhor, reconhecer nossos pecados, afastar do mau caminho e Te buscar de uma maneira perseverante. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Meu Deus, completa essa palavra no coração de cada um aqui e que seja uma noite de tomada de decisão para viver, ó Deus, tempo novo com o Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido.